Na próxima quarta-feira, o Instituto Ibope irá divulgar uma nova pesquisa de intenção de voto para a presidência. Marina Silva deve seguir em ascensão? As campanhas de Aécio e Dilma devem começar a atacar a candidata do PSB? Hoje, o Terra Eleições vai conversar sobre tudo isso com o jornalista publicitário e um dos maiores especialistas em marketing político do Brasil, Chico Santa Rita. Boa tarde, Chico. Muito obrigada por ter vindo ao Terra. Boa tarde, Cris. Boa tarde a você, internauta do Terra. Vamos tentar esclarecer tudo isso que você colocou para que você também consiga entender bem aquilo que está acontecendo no nosso país. Antes da gente começar essa conversa com o Chico e com você que nos assiste, a gente vai falar agora com o editor de Brasil do Terra, Wagner Machado. Wagner, conta pra gente, qual a agenda dos candidatos hoje? Oi, boa tarde, Kitty, tudo bem? Tudo bem. Hoje, os candidatos estão em São Paulo, já que ontem houve o debate do SBT. Um debate foi muito interessante, aliás, que já mostrou mudanças de posturas das principais candidaturas por causa da virada que as pesquisas apontaram, a ascensão da Marina e tal. Então, o Aécio ele não tem nenhuma agenda pública hoje. Ele está reunido no comitê no comitê central do PSDB aqui em São Paulo, com coordenação de campanha, coordenação política, para definir as estratégias finais da campanha nesse último mês de campanha, já que hoje falta um pouquinho mais de um mês para a votação no primeiro turno. Eu acredito que o PSDB esteja tendo muito trabalho para definir os novos rumos da campanha, porque o adversário agora é a Marina, né? Mais do que a Dilma, já que a Marina ultrapassou o Aécio e o candidato do PSDB está ameaçado, segundo as pesquisas, de nem ir para o segundo turno. Então é hora de repensar a campanha, é isso que o PSDB está fazendo. Amanhã, sim, o candidato Aécio deve fazer campanha de rua em São Paulo, provavelmente junto com o Alckmin, que conta com um grande apoio do eleitorado paulista. Na quinta, ele vai para o estado dele, Minas Gerais, vai ter campanha em Belo Horizonte e Uberlândia. E na sexta, ele vai para o sul, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Cascavel, no Paraná. A Dilma hoje participou de uma caminhada junto com os metalúrgicos em São Bernardo do Campo, com a participação do ex-presidente Lula. Como nós sabemos, o ABC e principalmente São Bernardo é o berço político do PT, é onde tudo começou lá com as greves e justamente com os metalúrgicos, que é a categoria onde a Dilma foi buscar forças hoje para a continuidade da campanha. E a Marina Silva, hoje ela está em São Paulo, mas a única agenda que ela tem é às 16 horas que ela participa de uma sabatina que está sendo organizada pelo jornal Estado de São Paulo. São essas as agendas dos três principais candidatos a presidente. Wagner, e toda a repercussão do debate de ontem realizado pelo SBT também, quem quiser saber tudo o que aconteceu ontem durante o debate, página de Terra Eleições, não é isso? Exato, a página do Terra Eleições, ela traz uma cobertura factual do debate com as principais frases que foram proferidas pelos candidatos. Mais uma vez ontem o Eduardo Jorge do PV e o Levi Fidelix se destacaram pelas declarações inusitadas deles. E também nós podemos observar essa mudança de postura dos candidatos que eu falava, já que está virando o jogo. A Dilma começou a atacar muito mais a Marina Silva do que o Aécio. O Aécio ficou numa posição um pouco mais agressiva em relação à Marina. E a questão que também está muito em debate é a questão das crenças religiosas, já que a Marina Silva mudou o programa político dela em pouco tempo, principalmente no que diz respeito a casamento gay, e o candidato Pastor Everaldo, que é o representante do conservadorismo religioso nessas eleições,
teve um papel destacado no debate ontem também, falando suas propostas contra o casamento gay, contra o aborto, realmente uma posição bem conservadora no que diz respeito a essa combinação nem sempre muito compreensível entre política e religião. E também no Terra temos uma cobertura mais descontraída, mostrando os principais memes que surgiram aí nas redes sociais desse debate, porque o pessoal está se divertindo bastante com as características mais engraçadas de todos os candidatos. Wagner Machado, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você. Agora o Chico vai comentar toda essa ascensão da Marina, toda a postura dos candidatos durante o debate de ontem. A gente vai começar a falar sobre isso agora. Obrigada. Tchau, obrigado, Kid. Chico, antes da gente começar essa conversa, falar sobre a ascensão da Marina Silva, o nome marqueteiro, muito pesado para usar, é melhor consultor em marketing político, não é isso? Ou posso usar marqueteiro? O problema é que o marqueteiro, ele tem sido usado de uma forma muito equivocada. Como não há no Brasil ainda não há uma formação para essa atividade, para essa profissão, então o sujeito se intitula marqueteiro, né? Eu prefiro ser chamado de consultor em marketing político, que é exatamente a descrição correta daquilo que representa o meu trabalho. E Chico, qual é o peso da consultoria de marketing político numa corrida eleitoral? Dá para dizer que é 50%? Olha, não dá para a gente quantificar. O que o marketing faz, ele não deforma os candidatos, como muita gente pensa. O que ele faz é ajudar o candidato a ressaltar aquilo que ele tem de boas qualidades. Um bom programa de governo, a boa forma de falar. Nós temos um exemplo nessa campanha mesmo. Eu tenho no meu site, chicosantarita.com.br, eu tenho feito diariamente, como eu não estou envolvido nesse ano na eleição presidencial, então eu tenho liberdade, autonomia e capacidade para fazer uma análise do que está acontecendo. Então eu tenho diariamente, depois do programa eleitoral dos candidatos a presidente, eu faço uma resenha do que aconteceu. E o que se viu, o que eu vi esse ano, que eu estou vendo esse ano, é que muita gente está falando desse fenômeno de crescimento da Marina. Esses fenômenos, eles não acontecem por acaso, não é uma coisa que acontece por acaso, todo mundo vai votar na Marina. A Marina, na verdade, ela se beneficiou fortemente de 3 fatos. Primeiro, a tragédia que matou Eduardo Campos, que estaria seguramente fazendo dentro daquilo que ele propunha uma campanha interessante, uma campanha correta, passando a ser um player na eleição. Então ela se beneficiou desse fato. Ela se beneficiou da má avaliação do governo Dilma. Essa má avaliação é de todo mundo sabe, está nos jornais, está nas pesquisas. É um governo que é muito mal avaliado. Ela se beneficiou disso. E ela se beneficiou de uma campanha desastrosa do Aécio Neves, que talvez surpreendido pela morte de Eduardo Campos. Eu venho citando no meu blog os constantes desacertos. Então, você pega um cenário como esse, dá para explicar esse crescimento, esse crescimento até de certa forma exagerado da Marina. Quer dizer, é o quadro político desse momento. É isso que o marketing político trabalha. Ele trabalha, não faz milagres. Apesar de ter nome de santo, não faço milagre, ou de santa, né? A gente faz trabalhar com aqueles fatos que a gente tem à disposição, né? Chico, você falou das suas análises sobre os programas eleitorais. Eu tirei aqui uma análise tua no teu Facebook. Aliás, quem quiser curtir a página do Chico Santa Rita no Facebook, só procurar lá, facinho, todos os programas eleitorais, tem as análises dele lá. Um plano apresentado para uma plateia de pessoas participativas, dando a entender que tem equipe. Programa forte deu para lembrar o Lula em 2002, mostrando-se um candidato viável. Essa tua avaliação sobre a Marina Silva. Há 2 dias atrás. Isso. Programa de 2 dias atrás. E agora, exatamente essa pergunta, Chico, que eu gostaria de fazer. E agora, a Marina voltou atrás no tema do casamento gay, no programa eleitoral que ela apresentou na última sexta-feira. Como é que fica agora a tua avaliação? As pessoas vão começar a pensar. Então, Cris,
amigo internauta, eu acho que ainda tem muita água para correr nesse riozinho dessa eleição. Porque agora estão aparecendo, a Marina não é uma pessoa santificada, como às vezes as pessoas querem acreditar. Ela entrou numa série de contradições. Essas duas que você citou foram, inclusive, de forma bastante forte, porque os temas favoráveis ao casamento gay e ao aborto estavam no programa dela. Só que aí o pessoal da equipe dela chegou e disse assim, isso aí é uma área dividida, tal, tira fora do programa. Então, tira fora do programa. Aonde que está a autenticidade da dona Marina nesse momento? Não é? Então, essas contradições, elas vão começar a aparecer também. Na medida também que eu vejo, eu critiquei também no meu blog, e você tem aí, os primeiros programas do Aécio. Mas ontem eu dizia, na minha crítica, que ele, antes de ontem já, que ele veio com um programa certo, afinado, dentro daquilo que pode sensibilizar as pessoas. Então, tem muita água ainda para correr nesse riacho da eleição. Esse riacho não, é um rio caudaloso da eleição presidencial desse ano. Eu vou aproveitar um texto publicado hoje no Terra Magazine pelo jornalista Bob Fernandes, que diz o seguinte: Marina precisa explicar contradições e recuos. Como é que dá para a Marina explicar essas contradições e tendo a ajuda de um consultor em marketing político? Como é que fica esse trabalho, Chico? É nisso que o consultor entra para explicar bem. Mas o consultor não entra deformando isso. O consultor tem que entrar procurando, primeiro, aonde que está a verdade disso. Segundo, como mostrar essa verdade para o eleitor, para você, o internauta. Então, é aí que entra o consultor em marketing político, né? Mas o Bob Fernandes vinha falando disso, ele explica essas contradições, e isso é uma coisa muito séria, porque as pessoas vão começar, depois desse primeiro impacto do crescimento de Marina, as pessoas vão começar a descobrir a verdadeira Marina. Como é que dá no marketing político, como é possível, se isso é possível, agradar gays, agradar evangélicos, agradar gregos e troianos, todo o eleitorado? Isso é possível, Chico? Ou é preciso fazer escolhas? É preciso fazer escolhas. Você não agrada todo mundo. Não há possibilidade de você agradar todo mundo. O que você precisa ter é um programa de governo consistente. Um programa de governo consistente, onde essas questões todas sejam colocadas. Elas não precisam estar detalhadas em minúcias, elas precisam estar colocadas e precisa haver uma linha de ação bem definida que você que está em casa vendo entenda, compreenda e aceite. Se não houver isso, as coisas ficam muito complicadas. Também separei aqui uma matéria do Estadão. Candidata Marina Silva, do PSB, surpreendeu membros da campanha de Aécio Neves e de Dilma por ter aberto o debate em tom considerado alto e combativo. Isso é a matéria do Estadão, citando o debate da semana passada. Aí o Estadão consultou o marqueteiro da Marina Silva, que é o Diego Brandi, e ele disse que esse tom combativo da Marina não foi uma estratégia, que isso é ela. É a Marina. Queria saber, Chico, se é uma tendência o candidato ser ele mesmo, mostrar a cara dele hoje em dia? Isso sempre foi tendência ou é um fenômeno atual? Sim, isso é uma tendência e isso explica um pouco que a Marina vem fazendo isso e ela é isso. Ela é isso. É que ela é outras coisas também, mas ela tem essa espontaneidade, ela tem essa capacidade de comunicação fácil, ela tem essa intimidade de falar com as pessoas. O que se precisa ver é o que está por trás disso tudo. Né? Então, esta é uma qualidade que a Marina vem apresentando. Ela não está sendo falsa. Né? Ela talvez esteja omitindo situações, talvez ela tenha necessidade de não falar claramente algumas situações, mas ela está sendo autêntica, ela está sendo tranquilamente autêntica. E sobre a comoção em torno da morte de Eduardo Campos, na tua avaliação, o PSB aproveita esse momento durante as campanhas da Marina e luto tem prazo para acabar? Como funciona isso na cabeça do eleitor? A questão do avião aí já deu uma amortecida nisso, tanto é que o assunto saiu da pauta.
Né? A questão do avião não explicar da origem do avião e parecer, tudo leva a indicar que é um grande amigo e sócio do Eduardo, que é o dono do avião, né, entre aspas, que estava comprando o avião, mas isso tudo fez com que aquele momento de impacto fosse colocado fora da pauta. Mas a Marina se aproveitou dele naquele momento, muito bem, para tomar a dianteira e crescer naquele momento. O que eu vejo hoje é interessante. Eu disse num texto, eu tenho muita preocupação com a forma como o PT vem governando. E eu falo isso sem nenhuma discriminação, porque quando o Lula ganhou a eleição, eu fiquei até com esperança de uma novidade, de uma coisa nova, de uma forma nova, mais popular, mais tal, né? Depois veio o mensalão e aí eu comecei, então, hoje eu vejo que o governo do PT já fez muitas coisas boas, mas chegou perto do fim e está na hora de uma mudança. E a população toda sente isso, está na hora de uma mudança. O que vem acontecendo? A Marina acabou encarando isso muito bem, porque o que eu vejo hoje como estudioso dessa questão é que se Eduardo não tivesse morrido naquele acidente, seguramente dentro do quadro eleitoral que eu estou vendo entre Aécio e Dilma, ele estaria se posicionando muito bem. E com o próprio apoio da Marina, secundando-a como vice, né? Então, eu tenho hoje convicção que Eduardo estaria se posicionando muito bem. Eu cheguei a dizer no início do ano, numa entrevista, a gente fala as coisas que o sujeito perguntou em quem você vai votar. Tá? Isso é no início do ano. E eu disse claramente o seguinte, entre Eduardo e Aécio, eu vou votar em quem tiver mais condição de ganhar a eleição. Ou seja, de derrotar o PT, porque eu vejo que esse ciclo do PT, ele se estiolou, ele passou. Né? Então, você veja que é tudo muito circunstancial aqui. Aí Eduardo morre, aí Marina se beneficia de 3 fatores, entre a morte fatídica, trágica dele, né? E acabou tendo esse crescimento. Agora, a campanha vai ter uma tendência, agora quando ela está chegando no meio, ela vai ter uma tendência de se equilibrar, de se reequilibrar. Passou, respondendo a sua pergunta, esse momento da morte trágica do Eduardo Campos, passou esse momento da aparição e a aceitação da Marina, então ela vai se equilibrar. Como eu não posso prever, porque isso acho que só Deus sabe, mas a campanha vai ter um reajustamento a caminho. Temos 3 comentários aqui de internautas que estão nos assistindo nesse momento. O André Lima, Alfredo Fonseca, André aqui também. Quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando aqui. Mandem seus comentários, suas perguntas para o Chico. Eu posso ler aqui ao vivo. Chico, o Aécio, durante os discursos dele, nos últimos debates, ele também se anuncia como uma mudança. Eu e Marina somos a mudança, mas eu sou mais preparado do que Marina. Ele está pegando carona nessa mudança prometida, nessa nova política prometida por Marina Silva? Ele cometeu um erro. Conforme eu falei. Essa mudança, ele é uma forma de mudança, sem dúvida nenhuma. Mas quando Marina veio ele já tinha que ter se colocado como mudança. Então, ele vinha se colocando, mas de uma forma muito tênue, muito superficial. Quando Marina apareceu, ele já tinha que estar bem colocado. E ele não esteve bem colocado. O início da campanha dele, no início da televisão, eu falo isso porque escrevi isso no meu blog, desde o primeiro programa, foi muito deficiente. Para você ter uma ideia, eu peguei um dado aqui até para mostrar. Você tinha, no último Datafolha, que pesquisou o conhecimento dos candidatos, isso foi final de maio, apenas 17% dos eleitores, apareceu no Datafolha, conheciam bem o Aécio. Sendo que a Dilma era absolutamente conhecida, 99%. E apenas 17% conheciam bem. E 25% conheciam pouco. Então, ele tinha um conhecimento geral, um pouco e bem, conhecimento de 42%. Ora,
O que tem que fazer um candidato que é desconhecido de você? Meu querido treinador, o que tem que fazer um candidato que é desconhecido de você? Se apresentar a você, se mostrar a você. O Aécio tinha credenciais para isso, tem credenciais para isso. Ele foi governador de Minas, muito bem avaliado. Ele foi presidente da Câmara, ele tem um histórico político de vida. Ele poderia estar representando esse novo. No entanto, quando é que veio ao ar a primeira biografia do Aécio? Ele começou a campanha falando para as pessoas como se ele fosse 100% conhecido. Quando é que veio ao ar a primeira biografia do Aécio? Faz 2 dias. Então, isso aí mostra um desacerto conjuntural muito sério. Se você é desconhecida, você não é porque você tem aqui o portal, mas se a pessoa é desconhecida, a primeira coisa que ela tem que chegar é dizer assim, muito prazer, eu sou fulano de tal, eu faço isso e aquilo. No entanto, não, ele veio falando como se todos os conhecessem. E a Datafolha está aqui. Entendeu? 42% entre conhecer bem e conhecer um pouco. E o restante não conhece nada. Né? Então, ele era muito conhecido em Minas. Mas e o Rio Grande do Sul, e em Pernambuco, e na Bahia. País imenso. E em São Paulo. Então, que ele era um pouquinho mais conhecido, porque São Paulo está muito próximo de Minas, tem uma ligação. Brasília era muito conhecido, ele foi lá senador, presidente da Câmara. Mas, e o restante do Brasil? Então, a primeira coisa que tem que se fazer, e isso é a função do marketing político, seria um candidato desconhecido tem que começar sendo apresentado, mostrado quem é. A proposta que ele faz quando ele é desconhecido não tem credibilidade. O telespectador, o internauta que está em casa, assim, o que esse cara está apresentando essa proposta que vai fazer isso, aquilo, mudança, não mudança, fazer tal e tal coisa, a economia, a política. Quem é esse cara? O sujeito de casa pergunta assim, Kiss. Vamos ler aqui o comentário do Jonas Fernandes, está adorando tua entrevista aqui. Chico, ele que nos assiste de Curitiba. Obrigada, Jonas. Eu sou paranaense, viu, Jonas? De nascimento. O Vieira aqui dizendo, expressando a opinião dele, que a Marina Silva faz parte da velha política. João Júnior, onde fica a democracia? José Paulo comentando aqui, dizendo que o PT, na opinião dele, fez grandes mudanças no país. Está aqui a opinião do José Paulo. E o Ricardo aqui também fazendo uma crítica a Dilma, expressando a opinião dele. A gente aqui, Chico, lê o comentário de todo mundo. Ainda bem. Chico, uma curiosidade. Durante os debates eleitorais, no intervalo, a gente percebe aquele monte de assessor correndo em direção aos candidatos. O que é conversado naquele momento? Olha, naquele momento, em primeiro lugar, você tem que preparar o candidato e o candidato tem que ir para o debate com um plano. Né? Tem que ir para um debate com um plano. Esse plano não é para ele ficar que nem ontem a Dilma mexia ali nos papéis, meio atrapalhada, meio tal. Não é para ficar assim. Isso é sinal que fizeram um plano para ela, os marqueteiros, né, os consultores de marketing fizeram um plano para ela, mas ela não sabia do plano. Tanto é que ela ficou ali atrapalhada e tal. Né? Você tem que preparar o candidato dentro daquele plano que foi feito para o debate. Né? Qual vai ser... como é que esse debate vai transcorrer? A gente tem que imaginar, pensar, né? E tem que trabalhar dentro desse plano. O que se faz nesse intervalo? E eu já fiz muito disso em debates. Você vai para o seu candidato até para dizer, olha, ficou mal explicada tal coisa, volte quando puder ao assunto, porque ficou mal explicado. Ou dizer, você foi muito bem em tal assunto, isso aí pegou bem. Então você vai para dar uma correçãozinha de rota naquilo. Mas se o candidato não for absolutamente bem preparado, ele vai se atrapalhar e vai se confundir e vai ficar uma miscelânea meio esquisita. Se perde lá entre os papéis. Chico, separei aqui também um outro trecho sobre o teu livro, Novas Batalhas Eleitorais. No teu site, a descrição do livro diz assim: leitura indispensável para todo cidadão brasileiro que considera importante saber como seu futuro é manipulado a cada 2 anos nas campanhas eleitorais. O que você quer dizer com manipulado?
com relação ao eleitor futuro manipulado. Aqui você expressa a força, então, do marketing político no futuro do eleitor? Esse é o posicionamento do marketing político que eu não concordo e que eu não aceito. É essa coisa da manipulação. Eu acho que isso aí é uma deformidade do marketing político, então muitas vezes tenta-se fazer essa deformação de manipular a opinião do leitor. Hoje, o telespectador, o internauta, tem meios para saber o que as coisas são. Então, quando você coloca, por exemplo, você coloca um excesso de computação gráfica no programa, o internauta, o eleitor, o espectador, ele diz assim, isso aí não é realidade. Isso é computação gráfica. A credibilidade disso é baixíssima. E eu fico hoje ainda preocupado, como numa campanha hoje, 1914, você liga a sua televisão e você vê o pessoal enchendo de computação gráfica. Números e mais números, uma descrição absurda e tal. O telespectador, o internauta, você quer realidade. Você quer realidade. Não é mais essa coisa de querer manipular. Então, eu tenho me batido nesses 30 anos contra exatamente esse tipo de manipulação. E tenho provado nas minhas campanhas que isto não dá certo, no fundo.